Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Obrigado, Lu. Quem tem amigo tem tudo, né? O que Toy Story, Monstros S.A., Lilo e Stitch, Harry Potter, O Senhor dos Anéis, Procurando Nemo, E.T., o Extraterrestre, A Turma da Mônica, O Ursinho Pooh, Stranger Things e o mais recente Guardiões da Galáxia têm em comum? Todos esses filmes ou séries, quer sejam de animação ou não, em algum ponto, em algum momento, tocam no tema da amizade. E esse é um tema tão importante em nossa vida, mas que nós muitas vezes fugimos de falar ou pensar sobre ele, ou até mesmo de abordar em nossas mensagens aqui. Quando muito, nós falamos para os nossos filhos: olha, toma cuidado com as suas amizades. Mas ao longo da história, esse foi um tema muito abordado, inclusive por filósofos. Aristóteles, por exemplo, quando escreve Ética a Nicômaco, fala sobre a virtude da filia. Filia é a palavra grega para amizade. E ele diz que os seres humanos são seres sociais por natureza e que a amizade desempenha um papel fundamental e crucial no desenvolvimento pessoal e na busca da vida florescente e plena. Já Cícero, um filósofo romano, é outro que bem no fim da sua vida escreveu um tratado sobre a amizade, dizendo que através dela nós podemos experimentar a alegria, o apoio, a prática de virtudes, enriquecer a nossa vida e contribuir para a formação de uma sociedade harmoniosa. Mas cá entre nós, fazer, ter e manter amigos não é algo tão fácil assim, né? Principalmente depois dos 30, a gente estava falando na Koinonia nessa quinta-feira, que depois dos 30 é mais difícil fazer amigos, hein? Mesmo com a chegada das chamadas redes sociais, muitas pessoas afirmam que os laços de amizade estão cada vez mais frágeis, mais sensíveis. Numa pesquisa feita em 2021, então mais ou menos ali quase no fim da pandemia, com cerca de 50 mil pessoas de 26 países diferentes, quase metade dos entrevistados disse que não possuía um amigo de verdade. E 77% dos entrevistados disseram que, mesmo antes da pandemia, os laços de amizade deles já estavam mais fragilizados. E é por isso que nós não podemos deixar de falar sobre a amizade em nossa série Relacionamentos Ressignificados. Como será que nós podemos ter as nossas amizades ressignificadas? Nós vamos olhar para a Bíblia, para uma amizade, um exemplo de amizade, e refletir o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18, nós vamos ler os versos 1 a 5, o texto vai aparecer para você aqui na tela, mas se você tiver uma Bíblia, é importante que você abra para verificar, voltar a ela ao longo da nossa mensagem. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versos 1 a 5, que o Senhor nos abençoe na leitura e na meditação da sua palavra. Amém? Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança,
porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi, aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sob tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. O primeiro livro de Samuel é o livro da Bíblia que conta como se iniciou a história, né? Como foi a formação do povo de Deus, do povo de Israel, enquanto um reino. E você deve lembrar que há dois personagens muito importantes aqui. Saul, o primeiro rei de Israel, e o nosso queridinho Davi, que entra na história e ganha cada vez mais ênfase a partir do capítulo 16. O capítulo 17 narra uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, quando Davi luta contra o gigante Golias. Ele era pequeno, era o menos capacitado nas artes militares e mesmo assim consegue derrotar o inimigo do povo de Deus, tendo em suas mãos apenas 5 pedras e uma funda, uma espécie de estilingue daquela época. E por conseguir vencer aquele gigante, Davi recebe alguns prêmios, algumas regalias. Em primeiro lugar, mesmo não tendo idade para isso, Davi acaba entrando para o exército de Saul numa boa posição. E é por isso que no versículo 2 que nós lemos, ele diz que a partir daquele dia Saul não deixou Davi voltar para a casa de seu pai. Uma outra regalia que Davi ganhou, e essa foi uma regalia prometida, né, para o vencedor da batalha, era ter o privilégio de se casar com a filha do rei, virar o genro do rei. Então, Mical foi dada em casamento para Davi. Entretanto, o texto bíblico nos mostra que a coisa mais preciosa que Davi ganhou nessa sua empreitada não foi algo material, mas foi a amizade que ele passou a cultivar com o filho do rei, com o herdeiro natural ao trono. Um homem chamado Jonatas, que era também um bravo guerreiro, que assumia a dianteira do exército de Saul, conquistando inúmeras batalhas e vitórias até aquele instante. Essa amizade se tornou então um grande padrão e um grande modelo da verdadeira amizade na Bíblia. E é por isso que nós vamos olhar para essa história aqui, esses 5 versículos, e pensar sobre as marcas da amizade bíblica, as marcas da amizade cristã, ou se você preferir, as marcas da verdadeira amizade. E a primeira delas é a seguinte: a verdadeira amizade consiste num relacionamento profundo. A verdadeira amizade consiste num relacionamento profundo. Olha só o versículo 1 novamente. Acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Nós não sabemos ao certo como Davi e Jonatas se conheceram. Tudo nos indica que, como Davi volta e meia frequentava a corte, porque antes de matar Saul, Davi tocava harpa. Antes de matar Golias, Davi tocava harpa para Saul. Ali, em algum momento, eles acabaram topando um com o outro. Mas nós vemos aqui que Jonatas fica muito impressionado com a coragem daquele jovem rapaz. E ao mesmo tempo, Davi também nutria uma admiração por aquele que era o príncipe de Israel e um general muito importante nas batalhas. Geralmente, meus irmãos, a gente não presta muita atenção em alguns detalhes dessa história. Eu mesmo, sempre quando leio, acabo sem querer imaginando que Jonatas e Davi eram 2 jovens que tinham a mesma idade e então se tornam grandes amigos. Mas se você ler com atenção o livro de 1 Samuel, você vai perceber que a diferença de idade entre eles era bem considerável. Antes mesmo de Davi aparecer na história, Saul já tinha reinado um bom tempo,
E Jonatas já havia liderado o exército de Israel em uma grande batalha. E isso nos indica que Jonatas era pelo menos uns 20 ou 30 anos mais velho que Davi. Tanto é que somente uma outra vez em toda a Bíblia é dito que a alma de uma pessoa estava ligada à outra. Sabe quando? Lá em Gênesis, quando os irmãos de José vão para o Egito, não reconhecem ele ainda, não sabem que ele é aquele governador que estava falando com eles. E então eles compram os seus alimentos e retornam para a casa do pai. No meio do caminho, a guarda do Egito descobre que na mala de Benjamim, o filho mais querido de Jacó, estava a taça do governante. E então, José, governante, sem se dar a conhecer ainda, fala: olha, vocês podem até voltar para o pai de vocês lá, mas esse daqui que roubou a minha taça, esse Benjamim, fica comigo, preso. Os irmãos se desesperam. E aí Judá, o quarto irmão, fala assim: Senhor, deixa que eu fico. Deixa que eu fico, a gente precisa voltar. Ele é o nosso irmão caçulo, nosso irmão mais novo. Se o nosso pai, que está lá na nossa terra, nos ver voltando sem ele, ele vai morrer. Porque a alma do nosso pai está ligada à alma do nosso irmão. É a única vez em toda a Bíblia, ou melhor, é a outra única vez em toda a Bíblia em que é dito que a alma de uma pessoa estava ligada à de outra. A alma de Jacó estava ligada à de Benjamim, porque Benjamim era o filho queridinho, né? Ele não era só o filho caçula, ele era o único filho que sobrou de Raquel, até aquele instante que eles tinham notícia, e por isso ele era o filho mais querido de Jacó. Então, meus irmãos, o uso dessa mesma expressão aqui em 1 Samuel 18 nos leva a entender que esse relacionamento entre Jonatas e Davi era comparado a uma relação entre um pai e um filho muito querido, né? Assim como acontecia entre Jacó e Benjamim. E o texto vai nos mostrar que esse era um vínculo caracterizado pela profundidade. Uma palavra que não está muito em moda nos nossos dias. Nada mais é profundo. As pessoas não buscam mais vínculos duradouros. Todos querem algo que seja rápido, que seja imediato, que dê satisfação e prazer naquele momento. Mas a profundidade nos relacionamentos é conquistada, meus irmãos, a custo de muito tempo, de muito esforço. A amizade entre Jonatas e Davi, por ser profunda, durou toda a vida de Jonatas e se estendeu inclusive depois da sua morte, no cuidado que Davi teve com os filhos de Jonatas, em especial com Mefibosete, um filho manco que Jonatas tinha. Ter uma amizade profunda significa você se colocar num estado de vulnerabilidade, você ser aberto ao outro, você gastar tempo e poder mostrar, inclusive, as suas fraquezas ao seu amigo, para que assim Deus possa usar a vida dele para te edificar. É daí que vem Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia o seu amigo. Amigo é alguém que você pode colocar o braço em seu ombro quando você estiver chorando. Uma pessoa que te ajuda, te traz conforto, que fala de coisas que o ajudam a tomar as decisões que precisam ser tomadas. Gente que cuida da sua família, que ouve sobre os seus problemas e muitas vezes ajuda a resolvê-los, inclusive. E à medida em que o tempo passa, alguém com quem conversar, enquanto o seu processo de cura, de mudança, de transformação, de desenvolvimento vai acontecendo. Esse é o papel de um amigo. Estar ao nosso lado, e quando as nossas forças começarem a diminuir, começarem a vacilar, nós temos alguém
para nos apoiar e nos ajudar a vencer as batalhas da vida. Você tem cuidado bem das suas amizades? Você tem investido tempo e disposição com os seus amigos ou com aqueles que você quer que sejam seus amigos? Lembre-se que a amizade precisa de um cuidado periódico, de ver, de cuidar, de se importar, de ligar, de mandar mensagem, enfim, de gastar tempo, de ter profundidade. Em segundo lugar, o texto nos mostra que a verdadeira amizade é um compromisso de amor. A verdadeira amizade é um compromisso de amor. Nós temos duas vezes uma mesma expressão sendo repetida aí. Veja primeiro, no final do primeiro versículo, diz: Jonatas amou Davi, Jonatas o amou como a sua própria alma. E no versículo 3, Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Essa era uma relação construída, pautada pelo amor. E amor é uma expressão tão adulterada em nossa época, em nosso tempo, que falar Jonatas amava Davi nos soa um pouco estranho. Tão estranho que desde a década de 1970, mas principalmente no início dos anos 2000, surgiu uma teoria de que Jonatas e Davi provavelmente tinham um relacionamento homoafetivo. E há alguns motivos para nós termos a certeza de que essa teoria é incerta. Primeiro, nós já vimos, a expressão de ligar a alma tem a ver com um relacionamento entre pai e filho, e não entre dois amantes. Segundo, o relacionamento homoafetivo era completamente rejeitado pelas leis de Deus. Não era aceito nem culturalmente. Então, caso esse fosse um relacionamento homoafetivo, isso não teria sido escrito com bons olhos, não seria escrito com tanta beleza como o texto nos traz aqui. Terceiro, você pode perceber que o autor bíblico nunca esconde os pecados de Davi. Ele deixa claro que o adultério que Davi cometeu com Batseba foi algo grave aos olhos de Deus. O assassinato de Urias foi um absurdo. O censo que ele promoveu gerou consequências drásticas. Se esse fosse um relacionamento homoafetivo, isso com certeza teria sido citado como um grave problema. Quarto, o verbo amar no livro de 1 Samuel não é utilizado somente para Jonatas e Davi. É dito primeiro que Saul amou Davi. A filha de Saul, Mical, amava Davi. E também o povo amava Davi, porque Davi liderava o exército de maneira vitoriosa. Inclusive, os acadêmicos mais recentes vão nos mostrar que há uma conotação política nesse verbo. Não somente afetiva. E em quinto lugar, esse é um anacronismo muito grave que nós cometemos. Por causa da nossa cultura, nós ficamos desconfortáveis com declarações de amor entre dois homens, de um tempo diferente, de uma cultura diferente. Nós impomos o nosso olhar, a nossa cultura sobre duas pessoas e sobre um texto de um outro tempo, uma outra cultura, com uma intenção completamente diferente. Em outras palavras, meus irmãos, enxergar um relacionamento homoafetivo entre Davi e Jonatas, na verdade revela o quanto nós somos preconceituosos e herdamos a ideia ridícula de que não pode haver uma amizade profunda entre duas pessoas do mesmo gênero. Nós já achamos que tem algo errado ali. Inclusive, C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, vai falar um pouquinho sobre isso no seu livro Os Quatro Amores. E olha só como ele
escreve de uma maneira até meio provocadora, né? Ele diz assim: aqueles que não conhecem a amizade como um amor substantivo, substancioso, mas apenas como um disfarce ou uma elaboração do eros, do amor erótico entre amantes, deixam transparecer que nunca tiveram um amigo de verdade. Amantes estão sempre dizendo um ao outro algo sobre o seu amor. Amigos quase nunca falam acerca de sua amizade. Amantes estão normalmente face a face, com o rosto voltado um para o outro. Amigos estarão lado a lado, seus olhos voltados para a frente, envolvidos com algum interesse em comum. Então, meus irmãos, a Bíblia mostra que existe a possibilidade de um relacionamento, uma relação íntima entre dois homens sem que seja sexual. O amor é o princípio que deve nortear os nossos relacionamentos interpessoais e principalmente as nossas amizades. E claro que aqui eu não estou me referindo ao amor enquanto um princípio etéreo, somente afetivo. Biblicamente falando, o amor não é somente uma emoção que nós sentimos por alguém. Está relacionado à ação, a como nós nos comportamos. Está ligado a um compromisso. E é por isso que o texto vai nos dizer que Davi e Jonatas fizeram uma aliança. Eles escolhem um ao outro para fazer um compromisso voluntário de lealdade. Nós não escolhemos a família em que vamos nascer. Não escolhemos quem serão os nossos irmãos, nossos primos, nossos tios. Mas nós escolhemos os nossos amigos. E com eles, nós temos essa grande oportunidade de praticar o grande mandamento que o nosso Mestre Jesus nos deixou: amar uns aos outros. Isso é tão marcante dentro de uma amizade que a Bíblia chega a nos dizer que há amigos mais chegados que irmãos. Ou seja, esse amor fraternal pode superar qualquer outro tipo de relação. E é por isso que nós também precisamos nos perguntar: você tem amado os seus amigos? Você tem demonstrado amor por eles? Orando por eles? Falando palavras de afirmação? Eventualmente confrontando erros? Enfim, você tem sido bênção na vida do seu amigo? E em terceiro lugar, a verdadeira amizade é marcada pela generosidade. Versículo 4: despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Essas eram as insígnias militares de Jonatas. E dá-las a Davi tinha um simbolismo muito grande. Jonatas está deixando aqui implícito que o próximo no trono não seria ele, que ele abria mão da sucessão real pelo seu amigo Davi. Em outras palavras, Jonatas está dizendo: Davi, nem o trono, nem o poder, nem as conquistas que eu posso ter são maiores do que o meu afeto, do que a minha amizade por você. E aqui nesse ato de Jonatas, nós somos confrontados e aprendemos pelo menos 3 coisas. Primeiro, seja generoso com o seu amigo. Seja generoso com o seu amigo. A verdadeira amizade acontece quando eu estou mais interessado em servir o outro, em ajudar o outro, do que de fato ser servido. Nós sabemos, isso vale para qualquer relacionamento, né? E querer ser servido é a nossa inclinação mais básica. Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Mas o amor, em termos gerais, meus irmãos, é provado quando nós damos e não quando nós recebemos. Por isso, seja generoso com o seu amigo. Segundo, reconheça o valor e as qualidades do seu amigo.
Quando Jonatas deu as suas armas, ele estava reconhecendo a coragem de Davi, a sua bravura e o grande livramento que Deus havia dado ao povo por intermédio dele. A verdadeira amizade inclui reconhecer o valor, as qualidades que os nossos amigos têm e que muitas vezes nós não temos. Então, procure reconhecer isso, procure expressar para os seus amigos as suas qualidades, o valor que eles têm para vocês. E terceiro, seja fiel e leal para com o seu amigo. O que sustenta uma amizade, também qualquer vínculo de relacionamento, é a fidelidade, é a lealdade. Quando Jonatas deu suas armas a Davi, isso também significava que Jonatas estava disposto a se submeter ao seu amigo, mantendo-se fiel a ele, mesmo que o seu pai, Saul, ameaçasse a sua vida. E Saul chega a fazer isso, a tentar matar Jonatas por causa disso. Mesmo que ele perdesse a sua posição como um príncipe, como o herdeiro do trono, a fidelidade que vem de Deus expressa um caráter importante do ser cristão. Por isso, seja leal, seja fiel ao seu amigo. Nós temos falado ao longo desses domingos, nesse mês, que Deus não nos criou para vivermos solitários. Ele não nos chamou para seguir a jornada da vida sozinhos. O reino de Deus é um reino de amigos. E sendo assim, reflita nessa manhã. Quem são os seus verdadeiros amigos? Caso você não os reconheça, caso você não os tenha, peça a Deus. E peça a Deus para te fazer também um verdadeiro amigo. Esse texto e essas grandes lições que ele nos ensina chamam a atenção, por exemplo, para os pais e mães aqui presentes. Orem para que os seus filhos possam encontrar amigos como Jonatas. Orem para que Deus possa abençoar os seus filhos por meio de amizades pautadas por relacionamentos profundos, em um compromisso de amor, de generosidade, de respeito, porque nós sabemos que muitas vezes o que derruba um jovem são os seus amigos. Jovens, adolescentes, esse é o momento. Aproveitem essa fase da vida de vocês. Façam amigos, sejam amigos. Esse é o melhor momento para você ser um bom amigo, para você conhecer um bom amigo, para você desenvolver e aprofundar essa amizade. São amizades que você nunca mais vai esquecer, mesmo que depois vocês já estejam separados. Tenho certeza que se você perguntar, todos aqui vão lembrar de um amigo que tiveram na sua adolescência, na sua infância, na sua juventude. Peça a Deus boas amizades, amigos que sejam verdadeiros irmãos em Cristo, e com certeza Ele vai providenciar, porque Ele é generoso, Ele é fiel. E eu quero encerrar lembrando da amizade mais importante que nós podemos e devemos ter. Conhecer o grande amigo que é Jesus Cristo. Nós lemos no início do culto que não há amor maior do que este: dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Foi isso que ele fez, e por isso ele disse aos seus discípulos que não os chamaria mais de servos, mas sim de amigos. Em Jesus, meus irmãos, nós temos um verdadeiro amigo, alguém que nos amou com profundidade, alguém que nos conhece, que não nos desampara, um amigo que se comprometeu conosco, que firmou uma aliança entregando a sua vida para morrer em nosso lugar.
Se você está aqui hoje salvo e remido pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, pode ter certeza que Jesus te considera um amigo. Ele foi generoso conosco. Ele deu a sua própria vida por nós, algo que apenas um verdadeiro amigo pode fazer. Ele nos deu o direito de sermos participantes da sua glória. E Ele continua nos apoiando e sendo fiel à sua palavra até o fim. Por isso, o nosso desejo é que você possa dizer como Roberto Carlos, que tem um amigo de fé, um irmão camarada. Ou como Milton Nascimento, que descobriu numa canção na América que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Mas acima de tudo, que você tenha a maravilhosa sensação de experimentar a verdade que você cantou no início desse culto. Achei um bom amigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Quem tem esse amigo, tem tudo. Amém?